Hoje eu vou te mostrar qual que é o meu workflow real de trabalho e como que eu uso IA para ser mais produtivo, como que eu uso ela para delegar as tarefas que eu tenho que fazer e para não escrever código desde dezembro do ano passado. Se você me acompanha no Instagram, você viu eu compartilhar isso aqui, mas eu quero mostrar para você. Aqui era como eu trabalhava geralmente. Eu tinha umas contribuições no GitHub, né? 6, 10, 12, e essa era a minha média, 2. E lembrando que eu sou tech lead numa startup aqui de Nova York, Slang AI, então o meu horário de trabalho, o meu tempo é dividido muito menos em programar e muito mais em planejar tarefas, em ajudar os engenheiros do meu time e revisar código. Mas aqui a gente começou a mudar o jogo, a gente começou a implementar um workflow usando IA para fazer tudo com os skills e Cloud Code. E eu comecei a entregar 29, 27, 37, 28, 21. Aqui eu não trabalhei, foi só um 23, 23. E aí essa semana aqui o meu engenheiro, o meu VP falou: "Cara, Vinícius, tu tá sendo muito produtivo, só que aí o que acontece? Como você está adicionando muito projeto que a gente não tinha planejado para esse quarter, para esse trimestre, as outras pessoas estão tendo muito mais trabalho que não tinham que ter. Então ele pediu para eu frear e justamente essa semana eu parei de usar a full, mas dá para ver que até os meus piores dias são maiores do que o que eu fazia antes. E qual que é a ideia do vídeo de hoje? É mostrar para você como que eu faço sem enrolação. Então, o meu dia de trabalho, o que eu mais uso, vocês vão ver que eu nem uso mais IntelliJ, eu nem uso mais IDE para programar. Eu uso tudo no terminal. Então, a primeira coisa que eu faço no meu dia de trabalho é ver as tarefas que eu deixei no dia anterior rodando. Então, por exemplo, eu uso o iTerm para poder trabalhar e aí eu configurei ele para ele poder me mandar notificação quando os robôs, os agentes, terminaram de fazer alguma coisa. Então, vamos lá. Aqui eu tinha uma tarefa que eu deixei rodando ontem e deixa eu subir bem no começo dela para a gente entender o que, que eu fiz aqui. Vocês devem ter ouvido já falar sobre isso, sobre Spec Driven Development. É um paradigma, é um modo de pensar em código que começou justamente por conta da IA, porque eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, mas hoje em dia código é barato. Não é mais o problema da engenharia de software, do desenvolvimento de sistemas, não é mais escrever código. Então, tudo que a gente precisava prestar atenção antes para poder ser mais eficiente na hora de escrever código, não é mais tão importante porque a gente consegue escrever código em minutos com inteligência artificial. Então, eu uso o Cloud Code, né? E dá para ver que a sessão começa comigo passando qual que é o ticket do Linear que eu vou usar, qual que é o problema que eu tenho hoje em dia, que é com uma arquitetura que a gente tem aqui para falar com a API do Google, que não está usando os padrões de observabilidade que a gente quer e nem os padrões de suspender. Então, se você trabalha com Kotlin ou se você trabalha com alguma outra linguagem de programação que é assíncrona, ou que lança a tarefa para se executar e depois te dá um retorno, você sabe que um dos problemas que a gente tem é que se você tem tarefas que executam sincronamente, você pode ter uma tarefa que demora muito e ela é um gargalo para o seu processamento. Então, você vai começar a usar um dos 64 workers que tem na CPU, na thread, né, para usar, e se você exausta isso, tudo que tem que fazer mais num sistema, todas as outras tarefas tem que fazer, ficam esperando essa fila acabar. Enfim, esse não é o tópico do vídeo, mas é um problema que a gente tem que eu queria solucionar aqui. Então, o que que eu faço? Eu falo qual que é o ticket, eu explico o problema aqui. Eu podia falar em português também, mas eu tô falando em inglês porque eu tô acostumado. Eu falo que o jeito que eu faço integração, eu uso OpenTelemetry e Functional Interfaces para implementar, que é o jeito que a gente usa para fazer a nossa ingestão de dependência. Falando nisso, é um tópico que eu quero falar aqui no YouTube sobre programação funcional e como usar DDD, Clean Code, Onion Architecture, porque hoje em dia é muito importante você saber revisar código e entender o que está acontecendo. E aí eu explico para ele o que eu quero e mando ele fazer. Então, eu tenho alguns MCPs aqui que eu uso. Deixa eu criar outra seção. Então, eu venho aqui na minha página, eu começo o Cloud Code com esse comando aqui específico, que é a chave, é o ouro para você que está programando, que é o Dangerous Skip Permissions. Isso daqui ele fala para o Cloud que ele pode fazer o que ele quiser e eu não tenho que aceitar quando ele está nesse comando. Mas eu quero abrir esse terminal para você ver que se eu ver os MCPs que eu tenho, o que eu mais uso é o Linear. Então eu tenho o Linear conectado, eu tenho o Notion, porque a gente usa o Notion para documentação aqui na empresa, mas o mais importante para mim, que eu uso no dia a dia, é o Linear. Beleza, eu só queria mostrar os MCPs. Vamos voltar lá para a tarefa que eu estava mostrando. Então, ele lê o ticket do Linear, ele pega todo o contexto desse ticket e mais o que eu passei, e ele começa a explorar em paralelo o que ele pode fazer. Então, aqui ele está falando,
Beleza, agora vamos explorar o Codebase em paralelo para entender qual que é o estado atual das implementações do Dialogflow CX, que é essa API do Google que a gente usa, e como que ela compara com as outras integrações. Então, ele está lendo, está buscando código, ele lançou os agentes para ver isso, ele no background ele está lendo as paradas para entender, e aí, quando ele já entende, ele encontrou 7 patterns, leu três arquivos, eu consigo expandir aqui para ver quais são os arquivos, e aí ele vai escrever um plano. Beleza, isso aqui é muito importante no meu processamento, no meu processo, no meu workflow. Eu dou toda a autonomia para o Claudinho trabalhar, mas só que eu só deixo ele trabalhar sem freio depois que eu aprovo o plano. Isso é muito importante. A gente não quer usar a IA para delegar responsabilidade, muito pelo contrário. A gente usa IA para escrever código, só que a responsabilidade de quem revisa o código, de quem define o que a IA vai escrever é toda sua. Se você começar a delegar, vai acontecer o que eu falei nesse vídeo aqui sobre como as LLMs escrevem códigos. Eu falo que LLM é Large Language Model. Então é um modelo de linguagem, não é um modelo de código. Ela nada mais faz do que prever qual que é o próximo token que ela vai escrever. Então se você deixar ela escrever o que ela quer, sem um plano, sem ter contexto, sem ver qual que é o seu codebase, sem ter muita referência, ela vai simplesmente prever o que ela está mais acostumada, o que ela aprendeu com os milhares de textos que ela leu, e provavelmente não vai ser o que você quer. Beleza. Ele fez um plano, então ele me passou aqui qual que é o plano de refatoração. Acho que eu posso compartilhar isso porque é bem genérico, não tem nada a ver com regra de negócio da minha empresa. Ele está falando que a gente tem instrumentação com OpenTelemetry, está falando que as chamadas para essa API do Google, que usa gRPC, são blocantes porque a gente trabalha com Kotlin e todas as libraries que usa Java não tem isso out of the box, né? Eles não têm isso como padrão normal. Então todas as APIs que a gente usa, todas as SDKs do Google que a gente usa são blocantes, que é o que eu quero resolver. E aí tá falando como que a gente consegue resolver isso. Coloca um dispatcher I/O para poder resolver. Enfim, isso aqui se você trabalhar com Kotlin é interessante, é legal, senão também não muda a sua vida. O importante é que a gente tem as ferramentas necessárias para poder conectar com Linear, que é o que eu trabalho. Se você trabalha com Giro ou trabalha com outra ferramenta, é bom você buscar algum MCP que consiga fazer essa comunicação. A gente adiciona o contexto e faz a referência do que eu quero, que é tem essas APIs, tem esse jeito de fazer com OpenTelemetry, eu quero fazer a mesma coisa. Eu leio o approach, eu leio qual que é o plano, então ele me fala aqui detalhado qual que vai ser a stack de PS que vai fazer. Vai ser primeiro um para resolver essas chamadas que estão blocantes, ele me mostra o código, eu leio rapidinho, ele me fala como que ele vai refatorar essas chamadas, ele me explica o que está fazendo, e aí ele me pergunta, beleza, faz o que você quer fazer e bypass as permissions, ou seja, eu só vou parar quando tiver os PRs abertos, e também limpar o contexto, ou você quer que eu faça aprovando manualmente, ou você quer escrever qualquer coisa. E aí, como eu não gostei muito do plano, eu respondi para ele, ó, uma coisa importante para falar, que é crítica, uma parte crítica, que essa parte é uma parte crítica do nosso sistema. Então eu não quero simplesmente mudar, eu quero primeiro depreciar o que a gente tem hoje em dia, eu quero ter uma feature flag para poder controlar se eu quero usar a versão depreciada ou a nova, eu quero implementar a nova e aí eu quero poder colocar a nova para funcionar, mas só que eu vou estar observando, se tiver algum problema eu posso fazer o rollback fácil só desativando a feature flag. Então eu passo esse contexto novo para ele, ele faz outro plano, ele me passa todo o plano que ele tem, que eu li, eu vi, eu gostei. E aí outra coisa e aí eu falo a mesma coisa, porque eu acho que eu tava fazendo mais coisa ao mesmo tempo, me esqueci, mas enfim, ele faz a mesma coisa aqui, eu tô gastando token à toa. Beleza. Aí ele me passa o plano revisado, né? Eu vejo, eu aprovo, eu vejo que ele vai ter todas essas mudanças que ele vai fazer. Ele me fala como que ele vai garantir que vai funcionar, então ele fala que ele vai rodar esse teste específico, que ele vai criar um teste novo para implementação. Isso aqui é outra coisa que é muito importante. Eu não sei se você já trabalhou com TDD, com Test Driven Development, que é onde você primeiro escreve o teste e aí você tem um cenário que falha, você faz a sua implementação, a ideia é que não passe nesse teste, mas aí você garante que você tem um teste que vai garantir que o que você quer que aconteça, acontece. Você faz esse teste passar, adiciona outro cenário. Faz o teste não passar, resolve e fica nesse looping
até você ter o que você quer. A gente não faz TDD porque a gente não está escrevendo nosso código guiado por teste. A ideia do TDD é que ele vai guiar você para você ter. Você vai usar o teste para você ter as suas classes ou como elas conversam guiado a partir do que você está escrevendo. Então, uma coisa que você percebe é que quanto mais acoplado, quanto pior for a sua implementação, mais difícil é você escrever os testes para garantir. Eles começam a ficar maiores, a ter mais dependência. Então, isso também é uma forma de você escrever um código legível e escalável. Aqui, a gente chama de TDD, mas não é TDD. Aqui o que a gente faz é, a gente manda a IA escrever testes para garantir o que a gente quer. Então, ela vai escrever os testes para testar a parte da implementação do cliente, ela vai escrever os testes para testar a parte da tradução do cliente para o nosso domínio, que a gente usa Onion Architecture, né, DDD, e tem um plano aqui para verificar que tudo está funcionando. Aí eu falei sim, pode fazer, isso foi ontem à noite, e aí ele começou a fazer, começou a trabalhar, então ele primeiro explora o Codebase em paralelo para ver o que ele tem, ele sempre faz isso para atualizar a memória dele. Ele vê os arquivos que ele vai mexer, ele atualiza o plano, ele começa a implementar. Espera que aqui tá errado, eu coloquei sim e tá mostrando outra coisa. Pronto, aqui o terminal ele tá duplicando, mas não é que eu fiz duas vezes. Eu falei sim, ele tem o plano aqui. Ele tá, tipo, eu não fiz isso daqui várias vezes. Ele tá duplicando. Pronto, aqui. Então aqui, quando eu falei sim, pode aprovar, o que ele faz? Ele começa o workflow que a gente usa. Então, ele... Ó, aqui é onde começa a ficar interessante para você. Ele começa a usar os skills do Skills MD e vê a estrutura para fazer o workflow dele. Ele explora o Codebase, ele começa a criar os arquivos que ele tem que criar, ele começa a ler as implementações que ele tem que fazer. Ele escreve os testes, então ele sempre usa esse skill MD, ele tá usando aqui, tá vendo? Eu vou ler o skill TDD skill para escrever esses testes. Então, a gente tem um skill que é específico para escrever teste. É como se fosse um agente, um programador que só sabe escrever teste para você. Então, ele vai e usa esse cara para escrever os testes. Escreveu os testes, não passam, beleza, os testes estão falhando, porque as classes não existem. Agora ele vai fazer o primeiro PR, que é o que eu quero que ele faça. Aqui tem toda a implementação dele, os testes começam a passar, ele está implementando tudo para mim, né? Isso aqui eu estava dormindo, eu nem estava mexendo. E aí ele roda aqueles testes que ele criou no começo para garantir que está funcionando. Não funciona, provavelmente por algum erro de build, algum erro de compilação, algum erro de formatação, mas é importante que o teu agente ele tenha ferramentas para saber se o trabalho dele está certo ou não. Isso é uma das coisas que mais vão fazer você ser produtivo. O que acontecia comigo antes é que eu mandava ele escrever os códigos, ele falava que terminava, eu subia o PR e não compilava, não passava o teste, não estava formatado, e aí você tinha que voltar e reiterar. E esse vai e volta, gasta muito tempo. Ainda mais se o seu build demora, se você tem dependência que precisa rodar, que demora. Mas aí, como ele tem essa ferramenta para poder saber se está funcionando ou não, ele consegue voltar e refazer as coisas. Então ele tá lendo, né? Essa parte é a parte que ele está iterando o loop, então ele está vendo o que ele fez, está vendo que não falhou o teste, e ele vai refazendo, ele vai reescrevendo tudo. Está escrevendo código, então aqui está adicionando e alterando linha, beleza. As 4 implementações novas passaram, agora ele vai deprecar as classes antigas, vai atualizar o config, que é onde a gente injeta a dependência, e vai atualizar os testes do repositório. Então ele está fazendo tudo isso para mim. Eu vou pular aqui um pouco porque não é muito interessante para vocês a implementação, mas interessante é o workflow. Então depois que ele fez tudo isso, ele me fala, ó, os cenários passaram, foram 29 no total em 7 arquivos. Ele recomenda que eu continue com os 27 cenários, mais os cenários do endpoint global. Ele me recomenda descartar 2 cenários que não precisa. E aí ele me pergunta, test hygiene, 2 test scenarios são recomendados remover porque são redundantes. Você quer fazer isso? Aí eu posso aceitar. Eu aceito e ele vai continuar. E aqui é interessante que eu estou fazendo isso agora e ele mostra que ele tem um processo de atualizar a documentação, um processo de terminar
o desenvolvimento e fazer os testes finais, que é aquela forma de testar que tudo está funcionando, mostrar qual que foi o que ele escolheu fazer, rodar os formatters e os linters para a gente poder ter o código no formato que a gente quer, mostrar de novo o sumário desse ID de testes e aí seguir o workflow que é escrever os PRs. Beleza. E como que tudo isso funciona? Tudo isso funciona porque eu tenho todo esse workflow e todos esses agentes configurados no meu Cloud MD. Então, para você ainda que não trabalhou muito com Cloud Code, ou que você está começando a trabalhar com IA, se usa Gemini ou qualquer outro, você tem um arquivo que é onde você passa as instruções e as regras para os seus agentes. E geralmente você tem um arquivo desse na sua máquina local e um arquivo desse no projeto que você está. Então aqui eu estou mostrando o meu arquivo da minha máquina local. Então aqui eu estou falando tudo que ele tem que fazer. Eu estou falando que, por exemplo, uma das coisas que o pessoal tem muito problema é como trabalhar em paralelo, como manejar vários agentes trabalhando no mesmo codebase em paralelo. Então aqui eu estou falando para ele que, ó, se você estiver na main, na master ou na dev ou qualquer outro projeto similar, você vai usar o skill using Git Worktrees para criar um worktree novo. Agora, vamos ver o que é esse cara aqui, por exemplo. Ele é um skill que ele fala como trabalhar com worktrees diferentes, como criar um worktree nova, como verificar que você está nela, como fazer esse worktree do zero ou usar uma que você já tem. Então, isso aqui é o que é um skill que você já deve ter escutado no cloud. Nada mais é do que um monte de instruções para o seu agente rodar. O ideal é que ele seja muito específico, muito preciso e que você reuse eles. Então esse aqui é só para ensinar como você vai usar o Git Worktrees. Então toda vez que eu tenho que criar um worktree novo para poder trabalhar em paralelo, ele vem e cria esse cara. Ele vem, lê o que está usando, vê o que está sendo usado e usa ele. Então se a gente voltar para o CloudMD, ele está falando que vai usar esse Worktrees. Eu tenho algumas características sobre o tom, sobre como eu vou falar. Isso aqui é importante para os PRs Reviews. Eu falo sobre segurança para você não mexer em data de produção, para você não fazer alterações diretamente na main, para você não fazer alterações em APIs terceiras. E se não, você pode fazer o que você quiser, desde que você siga o plano, né? E aí tem alguns code guidelines, que é YAGNI, comentar o código, usar o behavior na documentação dos testes, arrumar os testes que falham. E aqui também eu tenho uma lista das skills disponíveis para mim. Então eu tenho um skill para escrever os planos, eu tenho um skill para testar web, eu tenho um skill para usar as skills, eu tenho um skill do Git Worktree, uma skill para atualizar a documentação, então isso é legal também. Como a gente não... Eu não abro mais o IntelliJ, tudo quem faz é o agente. É muito importante você ter esses documentos para o seu agente ler, porque aí ele não tem que sempre aprender sobre o codebase. Ele pode diretamente nesses documentos, ele já tem todo o contexto que ele precisa mais fácil. Skill para escrever a higiene de teste, skill para escrever o TDD, skill para debugar se eu precisar, skill quando eu tenho uma code review, skill para descobrir o root cause, né? Então aqui são diversas skills que dependendo do que eu vou fazer, eu vou usar. E aqui outra coisa no final, que é a gente trabalha com Graphite, então a gente trabalha com stack de PRs, e aqui eu falo para ele como fazer essas stacks de PRs. Beleza, então até agora a gente já viu que eu tenho um cloud local. Eu vou abrir o meu projeto para mostrar para vocês o Cloud MD do projeto. Então a ideia é que o Cloud MD do projeto é uma coisa que é compartilhada para o projeto específica, mas para os engenheiros. E o seu cloud local é a preferência sua. Então eu gosto de trabalhar assim, eu gosto de usar programação funcional, eu tenho esse Cloud MD falando sobre isso. Então aqui no meu projeto, a gente tem o Cloud MD do projeto, que ele fala sobre... Então, por exemplo, aqui você vê que eu tenho as instruções sobre como é o workflow de desenvolvimento, como que é o linear, quais são os comandos que a gente usa, qual que é o workflow de desenvolvimento. Aqui eu tenho sobre como que é o checklist de abrir os PRs, sobre como que a gente faz os testes, como se escreve testes com Kotlin, algumas arquiteturas de Kotlin, de padrões, abstrações que a gente usa. Então dá para ver que são coisas específicas para o projeto. Eu tenho o CloudMD no projeto e eu até tenho o CloudMD em cada módulo do projeto para explicar mais. E eu tenho o CloudMD local. A gente já viu que a gente manda os agentes fazerem as coisas e eles sabem como fazer porque tem os skills que mostram como fazer. Então os skills vão falar se tem que usar algum MCP, os skills vão falar
quais comandos tem que usar. E agora eu vou mostrar para vocês como que é o meu dia a dia para fazer as tarefas novas. Então vocês viram aqui que eu estava só revisando o trabalho que eu tinha feito ontem. E ele aqui está rodando, ó. Ele vai atualizar a documentação, ele vai acabar com os testes que ele tem que fazer. Mas uma coisa que é muito importante também no meu dia a dia, que eu faço todos os dias, como Tech Lead aqui, é revisar PRs. E vocês vão ver que é a coisa mais simples de fazer quando você tem um processo bem feito. Então, o que eu geralmente faço? Eu abro uma tab nova aqui no meu projeto e eu começo uma sessão do Cloud. Beleza. Eu vou nos PRs que eu tenho. Geralmente busco os engenheiros que são no meu time primeiro. E aí eu vejo quais são os PRs que eles têm que eu tenho que revisar. Então, por exemplo, eu venho nesse PR, eu copio ele e eu falo Review this PR. Vocês notaram que ele... Ó, deixa eu voltar. Vocês notaram que aqui ele está no modo bypass, ou seja, tudo que eu mandar ele fazer aqui, ele não vai me perguntar, ele vai fazer o que ele achar melhor. Só que eu consigo também colocar um modo Accept Edits, que ele vai me pedindo para aceitar tudo, e eu tenho o modo Plan Mode, que nada mais é do que falar, cara, não faz nada que não faz nada, ele só me fala o que ele vai fazer, ele não faz nada. Para revisar PR eu quero isso. Então eu falo para ele revisar, enquanto ele está revisando, eu venho para o PR e eu reviso. Eu gosto de revisar sem ter o contexto do cloud para poder continuar com a minha sanidade, entender o que está acontecendo e não simplesmente delegar, porque senão você vai começar a criar o hábito de delegar e você vai criar o hábito de não ler código mais e você vai criar o hábito de aceitar tudo que a IA estava fazendo. E por mais que a maioria das vezes funcione, vocês viram o que aconteceu com a Amazon, né? E olha que legal, eu estou revisando e ele já tem comentário do cloud, porque a gente já tem uma automação para o cloud revisar todos os PRs. Uma das coisas que eu mais gosto de ver nos PRs são os testes que o pessoal escreve, todos os cenários. Para mim, se você tem os cenários bem feitos e bem montados, quase certeza que o teu teste funciona. Beleza, ele ainda está revisando o código. Dá para ver aqui o que ele fez. Ele usou a API do Git para poder ler o PR. Ele mandou 4 agentes para fazer essa verificação do PR. Então tem o Code Quality Reviewer, tem o Performance Reviewer, Test Coverage Reviewer, Security Reviewer. Se a gente expandir ele, isso aqui é muito legal de vocês verem. Então ele tem 4 agentes que eles estão fazendo essa revisão do código. E de onde vêm esses caras? Se a gente vier no ponto Cloud Code, se a gente vier no projeto que a gente está no Cloud, dá para ver que a gente tem agentes, a gente tem comandos, a gente tem configurações locais, skills e outras coisas. Então, se eu for nos agentes, eu consigo ver esses 4 agentes criados. Vamos ver o Code Quality Reviewer para entender o que ele faz. E aqui, tipo, parece simples, mas é porque usar agentes é nada mais nada menos do que um monte de arquivos MD com instruções. Então aqui eu estou falando que ele é um agente esperto em qualidade de código, que ele usa Kotlin TypeScript para poder fazer as revisões. Ele tem que entender que o codebase, ele usa Domain Driven Design com arquitetura Onion. A gente usa o ROKT para programação funcional e error handling, a gente usa o Ktor. Então aqui eu estou falando para ele o que ele é e qual que é o contexto e alguns checks de qualidade que a gente tem. E esse cara a gente vai sempre aumentando e atualizando ele com mais checks conforme a gente vai achando coisas novas. Então a gente tem os agentes, a gente tem os comandos, que é por exemplo um comando review PR, o que ele faz? Que vocês viram que ele estava executando um git, né, aqui. Vocês viram que aqui, ó, ele estava rodando esse cara. Por que ele estava fazendo isso? Porque a gente tem um comando para poder fazer a revisão dos PRs. E aí ele está falando que o primeiro passo é ver o contexto do PR, escrever as linhas de código para comentar, né? Disparar os agentes que vão fazer a revisão. Então aqui tem os subagentes que são os que estão sendo rodados. Eles estão todos em paralelo. E aí depois que ele encontrar as coisas que estão mal, ele vai escrever os códigos, os comentários lá no PR. Ele vai escrever os comentários, né? Então, a gente tem agentes, a gente tem os comandos, a gente tem as skills. As skills quais são? Bom, aqui não é muito importante para vocês, mas, por exemplo, essas são as skills do nosso projeto. É uma skill para ensinar como usar o Graphite, por exemplo. Para os agentes saberem usar o Graphite, que é o padrão, que é a ferramenta que a gente usa para fazer os PRs e para fazer stack de PR. Aqui a gente trabalha com programação incremental, então PRs muito pequenos, testáveis, para ser mais fácil de revisar. O que isso quer dizer? Aqui no PR, por exemplo, você vê que tem um monte de PR
um em cima do outro, que é uma stack, que é quando eu vou revisar, eu só estou revisando essa parte específica, eu não reviso tudo de uma vez. É mais fácil de mergear, se tem algum problema a gente consegue fazer rollback, e são coisas que eu quero mostrar para vocês aqui, mas não é a ideia desse vídeo de hoje. Beleza, Páscoa, a gente entendeu que a gente tem os skills, que são instruções de como fazer coisas, a gente tem os comandos, que são instruções, mas são instruções maiores, que usam skills, ou usam agentes, e a gente tem agentes que são entidades ou atores responsáveis por fazer por rodar diversos skills. E aí o jeito que eu chamo, que a gente chama aqui, a junção disso é o skill set, que é tipo nada mais do que uma lista de skills que a gente consegue chamar para fazer o que a gente precisa fazer. Então vamos voltar lá. No final dessa revisão, ele me passa os comentários, ele me fala o que vale a pena mostrar, então tem um comentário positivo, tem uma exposição de PYI que é perigoso, então tem que falar para mudar isso. E tá me falando qual que é o plano dele, que seria postar o comentário sobre o PYI, que é data confidencial, postar o comentário sobre a string anti-pattern, postar um sumário do que eu encontrei e usar a API do Google para postar isso. Então eu posso vir aqui e mandar ele fazer sim, não e fazer o bypass. Como a gente já tem provavelmente o Cloud falando sobre isso, eu não vou postar o comentário. Eu vou resolver isso depois, que eu não quero mostrar muito código para vocês, por segurança, né? Mas eu só quero mostrar o workflow para vocês entenderem. Então aqui eu posso ter um comentário de PR que eu posso aprovar ou não, ele vai lá e faz para mim. Então essa é uma parte importante do nosso trabalho, revisar PRs. A outra parte é quando revisam os nossos PRs. Essa para mim é mais legal. Se eu for nos meus PRs, eu consigo ver aqui que tem alguns comentários. Eu posso ler, eu posso concordar ou não. E aí o que eu faço? Eu abro outro agente aqui para mim. Eu tô falando para ele ler os comentários, ver se faz sentido e resolver para mim, porque eu já tinha lido, né? Então eu já sei que isso daqui faz sentido e eu posso refazer. Ele vai lançar algumas coisas para poder fazer tudo isso. E até agora eu mostrei os skills e os comandos do projeto, mas a gente tem outras coisas que a gente usa, como por exemplo esse cara aqui, que ele tem mais skills e mais comandos, que foi o que eu mostrei para vocês aqui. Então todos esses caras eu tenho disponível para usar. Eu vou deixar ele fazendo isso para mim. Enquanto isso, eu já recebi a notificação que os outros terminaram. Esse aqui está fazendo ainda. Deixa eu fechar esse cara. E aí, por exemplo, aqui, ó, eu posso mandar ele fazer, mas eu também posso falar. Eu posso falar para ele ver, ver os comentários lá no PR para ver se já tem alguma coisa sobre isso, e aí você pode ignorar ou não. Beleza, então ele viu aqui que alguns comentários já estão lá no PR e outros não. Então eu troco para bypass, eu mando ele fazer e ele vai fazer para mim. Ó, beleza. Esse cara terminou, então ele tá falando dos comentários do pessoal. Eu tô lendo aqui o que ele vai fazer, então deixa eu ler. Eu concordei com 2 comentários aqui, então vou mandar ele fazer. Eu mandei ele fazer e depois responder os comentários. Bom, vocês viram aí que ele não tinha entendido a primeira vez, eu tive que falar de novo o plano. Agora eu tenho um plano aqui para ignorar o primeiro fix e fazer os outros, ele vai fazer para mim. Enquanto isso, o outro já postou, então se eu for no PR que eu tinha visto... Então, ó, se eu for no PR que eu tinha visto, ele adiciona um comentário e um feedback adicional. E agora eu tô esperando ele responder, né, os comentários que ele tinha me falado. Isso aqui num dia normal de trabalho, eu provavelmente já tá abrindo outras tasks e outras tarefas, só que como eu não quero expor tanto código, eu tenho que tomar cuidado com o que eu mostro aqui pra vocês, eu tô de boinha. Vou ver um TikTok, né, pra passar o tempo. Vou um xadrez. Bom, consegui ganhar aqui a partida. E aí ele me falou que ele conseguiu resolver tudo e comentar, vamos ver. Respondeu esse comentário, explicando o que aconteceu. Respondeu esse comentário com o commit. E aí eu posso mergear o PR. E aí a última coisa que eu quero mostrar para vocês é como que eu uso o MCP, por exemplo, do Linear para organizar meus projetos. Vamos esperar essa tarefa aqui acabar, que eu consigo mostrar para vocês. Enquanto isso eu vou aproveitar e fazer um cafezinho. Já volto. Beleza, então aqui... Voltei, pessoal. Aqui a gente viu que ele terminou a tarefa dele, ele criou os PRs que eu pedi, só que tem uma coisa, eu fiz isso sem criar os tickets no Linear, então eu vou falar. Então agora que eu pedi para ele fazer, ele vai ver qual skill que ele precisa para fazer isso. Ele está fazendo o pensamento dele, né, para poder ver o que ele precisa, como vai ser um projeto, como que o projeto vai ser estruturado. Então ele está vendo quais são os times que a gente tem, quais são os projetos que a gente tem, para ver onde ele deve morar. E ele me perguntando o que eu quero criar. Deixa eu ver qual que é esse PRD, peraí.
A gente tinha um ticket que era para investigar o que tinha acontecido, né? E aí eu peço para ele criar os subitens para esse ticket. E aí quando ele tem um plano, ele me pergunta se faz sentido. Então, um que é para remover as classes deprecadas, um ticket que é... Não, ele entendeu errado. Ele não fez um plano que eu gostava, mas isso é spec-driven. Você tem que verificar, tem que não só delegar, mas tem que fazer a verificação e ver se é isso mesmo que você quer. E aí, quando ele tiver um plano bom, você aceita. Isso é basicamente o meu workflow dia a dia. Eu tentei mostrar muito rápido os tópicos que eu acho mais importantes. Só que aí aqui eu vou falar com ele até ter um plano bem feito. Vocês já viram que o MCP consegue falar com o Linear. Então, quando ele tiver um plano, só preciso aprovar e deixar que ele crie os tickets para mim, não preciso me preocupar. Então, vamos ver agora. Ele está criando os tickets que eu quero. Eu vou conversar aqui com ele outras vezes para ter um plano melhor, mas essa é a ideia. A ideia do vídeo de hoje era mostrar para vocês como que eu divido meu trabalho, como que eu aproveito o IA para ser mais produtivo. Então vocês viram que a gente tem as partes mais importantes, que é o Cloud MD local, que são as minhas preferências, o Cloud MD no projeto, que é as preferências do projeto que você tem que ter com o seu time de engenharia. A gente usa skills, a gente usa agentes que são skill sets, né? São arquivos MDs com os skills que ele pode fazer. Então você pode ter um agente para revisar código, um agente para responder código, um agente para implementar, um agente para pensar num plano, um agente para buscar coisa na internet. Você pode criar agente para o que você quiser. Cada sessão dessa que eu crio aqui no meu terminal é um agente que eu estou lançando, então é uma palavra que a gente usa bastante. A gente, acabei de falar outra vez, que a gente usa muito, então pode confundir. Mas cada Claudinho desse é uma sessão. E aí, quando eu rodo, eu tenho alguns padrões e alguns seguranças e alguns workflows que eu já tenho pré-definidos, então ele já sabe o que fazer, já sabe que ele tem que, quando revisar código, ele tem que mandar os 4 agentes diferentes. Um para revisar a performance, um para revisar segurança, um para revisar a qualidade, outro para revisar a função, eu acho, não me lembro. O meu workflow é basicamente isso. MD local, MD no projeto, skills, que é onde a gente documenta repetitivas que a gente usa. Eu não falei muito hoje sobre hooks e commands. Eu mostrei alguns comandos para vocês, mas hooks eu não falei. Bem rapidinho, eu quero falar mais sobre hooks depois em algum assunto mais fundo, mais denso com vocês, mas hooks são só eventos que acontecem. Então, por exemplo, quando uma tarefa termina de executar, tem um hook que é lançado e aí o próprio Cloud ele fica escutando esses hooks para saber quando tem que começar ou parar ou startar alguma outra tarefa. Bastante coisa em pouco tempo. Tentei mostrar o máximo do meu trabalho real para mostrar para vocês como eu estou trabalhando. Eu acho que ainda não é a etapa final. A gente teve uma conversa essa semana sobre como usar orquestradores para poder controlar o workflow. Eu não tenho problema nenhum em ter várias abas e ir migrando entre as abas, mas tem alguns colegas que falam que o esforço cognitivo é muito grande e eles preferem ter uma aba central onde eles só conseguem controlar os outros terminais, os outros agentes que estão resultando. Provavelmente o próximo vídeo sobre esse tema, sobre o workflow, é mostrando o orquestrador e usando Obsidian. Alguns colegas estão usando, então falando que é muito bom para ter uma memória e ter um track do trabalho que você está fazendo. Talvez eu lance esse vídeo mais para frente. Mas agora eu quero saber de você se você gostou desse vídeo. Então, se você gostou, comenta aqui se foi útil para você. Dá o seu like, se inscreve, ajuda demais o canal. Minha ideia é mostrar mais conteúdo para vocês. Eu estou mandando uma mensagem aqui. Você que está gostando desse conteúdo, a gente está coletando alguns e-mails para começar a mandar newsletter nossa sobre atualizações e sobre esse mundo de IA que está mudando. Então, um link na descrição. Entra lá. A minha ideia é trazer mais conteúdos do meu dia a dia para vocês, para ajudar vocês também a serem mais produtivos e aprenderem nessa era de IA que está mudando tudo muito rápido. Eu tenho certeza que daqui a um mês o meu workflow vai ser totalmente diferente. Bom, é isso. Eu vou voltar aqui para trabalhar com o Claudinho, deixar alguns agentes rodando para eu poder ir fazer minha aula de tênis remunerada. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, pessoal.